mais nada para essa geração, não pode falar um não. No mundo de hoje, tudo traumatiza essas crianças, adolescente, não pode dar uma bronca mais forte, pode falar nada, tudo traumatiza. A verdade, gente, é que tem muita desinformação sobre esse tema e é por isso que o Fala Psibru de hoje vai esclarecer com a minha convidada mais que especial, Eliane. Eu já vou chamar ela aqui para que a gente possa aprofundar esse assunto e trazer clareza e segurança para vocês, papais. Vamos ver a Eli aqui. Boa noite, boa noite. Já vai mandando aí aviãozinho. Oi, Eli! Boa noite! Boa noite. Só me Tá me mudar aqui. ouvindo bem? Deixa eu ver se vai funcionar assim. Os ajustes técnicos. Um pouquinho mais baixo. A Eli lá de Curitiba, né, Eli? Aham, tô daqui. Friozão. Aí faz frio mesmo, pra valer. Paz. A gente muda Verdade. uma coisa. Frio, a gente sente mais fome, sono. Uhum. Verdade. Vamos lá, então. Tava fazendo aqui uma pequena introdução, falando aqui pro pessoal que tem muita desinformação, né? Infelizmente, esse tema. E os pais ficam confusos, não pode falar mais nada, que essa geração se traumatiza. Falam não, dá uma bronca mais forte, eles vão ficar traumatizados. E essa foi a ideia de trazer aqui esse tema. Ainda mais que as crianças estão de férias, está tendo mais contato aí com os pais em casa, e os pais ficam nesse dilema, né, muitas vezes, do que faz, do que não faz, o que é realmente um trauma. E aí eu convidei a Eli, se apresenta um pouco aí, Eli, para o meu público que não te conhece. Bom, sou formada aí já tem uns aninhos, desde 2011. Eu sou daqui, sou do Mato Grosso. Eu atuo pela abordagem cognitivo-comportamental. Tenho especializações, né, em neuropedagogia profissional, clínica, em escola, já estou com crianças, com famílias. E atualmente eu me especializei em abusos, né, em traumas que são invisíveis, que ninguém vê, mas todo mundo sente, né? Então hoje eu sou especialista em relacionamentos abusivos. E aí isso se dá em todas as esferas, né? Seja no âmbito de trabalho profissional, familiar, escolar, entre amigos também, né? Entre pais, filhos, professores, enfim. Onde tem gente, relação, né? Como É, diz Jesus, aonde estiverem duas pessoas, né? Uma ou duas pessoas ali em meu nome, estará ele e também conflito e confusão, né? E um monte Problemas, de isso aí. Aí, muito bem. Então, por isso que eu trouxe a Eli, né? E atualmente eu tô em Curitiba, né? Todo um rolê Sim, aí. isso aí. Muito bem, gente. Então, eu trouxe a Eli por conta disso, né? Ela tá aí nessa frente da questão do trauma, né? Que tá em todas as relações. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais aqui nessa relação dos traumas aí entre pais e filhos, né? Os pais aí que muitas vezes na forma de educar, na forma de corrigir, ficam inseguros. Estou traumatizando, não estou? Então já vamos logo para a pergunta aqui inicial, né? Meu Deus, tudo traumatiza mesmo? Tudo traumatiza essas crianças? Vamos desvendar isso. Não, né? Não, nem tudo traumatiza. E é até interessante a gente pensar por que que hoje em dia a gente se preocupa tanto com isso, né? O que traumatiza ou não. E tem essa preocupação, né? Será que eu estou educando meu filho de uma forma educada, né? Gentil? Porque a gente sabe que a gente vem de uma geração que sobrevivemos pela fé, pela glória, Pela graça. pela graça, né? A gente demorou a entender um pouquinho a graça de Deus, mas a gente veio desse rolê aí. Então hoje tem toda essa conscientização, né?
que é importante a gente entender. Então, assim, nem tudo gera trauma. Porém, do pouco que se gera, as Uhum. consequências são, às vezes, até irreversíveis, né? Sim. Infelizmente. E nós somos a primeira geração, como você trouxe, é verdade, né? De pais que se preocupam mais com a educação dos filhos, que buscam, ainda precisa ser muito mais ampliado, né? Mas são pais que buscam a informação que nossos pais não tinham. Então, buscam realmente. Nós temos muito mais informação e por isso também dessa insegurança, né? Será que isso traumatiza? Falar um não, colocar um limite, dar uma bronca. Então, gente, já respira fundo aí, que não é tudo que traumatiza. E tem a diferença aí, né, ele entre o que é trauma, a gente vai aprofundar aqui, o que é um estresse e o que é um desconforto, né? Então, Uhum, vamos primeira parte aí do que é realmente um trauma, né? uhum. O trauma, eles são sensações, né, percepções ali, que a criança, como a gente está aqui falando da criança, que a criança ela absorve e interpreta ali no mundinho dela, né? Então, é como se fosse eu dizer assim, uma criança quebrou uma unha, né? Para um pode ser um desastre, para outro pode não ser nada, né? Cair e ralar o joelho. Para uma, essa ação, essa atitude, pode gerar algo traumático, e para outra, não. O que, que diferencia? Não é a ação em si, né? Não é o que acontece, é como aquela criança internaliza e percebe e sente aquele acontecimento. Então, em resumo, é muito particular, é muito individual a gente entender o que, que é né, o que, que é um trauma e o que, que não é, né? Então não tem um catálogo, não tem um CID. Ah, isso aqui. Uhum. A gente sabe que tem algumas coisas, né, que são evidentes. Pô, você perdeu um ente querido, né? Às vezes Sim. você tem uma fratura, né? São coisas que Catástrofes, né? Catástrofes naturais, luto. sim. Uhum. Então, o trauma é como você interpreta aí todas essas sensações. E você gera uma percepção, você interpreta aquilo, você é como se o seu cérebro ele recebesse aquilo e ele vai Uhum. decodificar de acordo com os recursos internos que aquela criança já tem. Uhum. E esse que é o problema, porque a criança está em formação, né? O cérebro ainda imaturo, não tem muitas vezes a capacidade de lidar com situações avassaladoras, estressantes, que são repetidas muitas vezes, né? Não tem essa maturidade. Até nós, adultos, com toda a nossa estrutura pronta, temos dificuldade de lidar com situações estressoras, e aqui a gente está falando de questões que se repetem, né? Repetitivas ali, que podem realmente chegar a virar um trauma. Agora, uma criança em formação é bem mais complicado, uma criança, um pré-adolescente, que não tem dessa estrutura, né? Então, por isso que a gente fica mais assim, cheio de dedos, os pais com esse medo, né? Será que eu estou traumatizando meu filho por conta da disciplina? A disciplina não vai traumatizar, você ter firmeza, né? Você falar o não, você colocar os limites do amor, como eu chamo, isso não vai traumatizar. Porém, a gente tem que tomar cuidado, sim, né, Eli, na forma, né? Como você vai acolher aquela Sim. situação. Eu estava vendo até, eu esqueci o nome do pesquisador, ele falando da questão do trauma, e uma pessoa, né, se abrindo com ele, falando que já tinha sido abusada, e aí ele falou Hum, que o trauma não era o abuso em si, mas como ela não foi acolhida, como ela não teve a coragem de contar para a mãe, alguma coisa assim, não sei se você chegou a ver. Muito interessante, ele falando que o trauma, claro, a situação do abuso já é um trauma, mas o trauma mais profundo mesmo foi aquele acolhimento que não teve, aquela escuta, a coragem que ela não teve de contar para os pais, não ter esse espaço seguro dentro de casa, né? uhum. É, é aquilo, né? Na dúvida, ame, né? Na dúvida, dê conforto. Na dúvida, dê o seu ouvido. Na dúvida, acolha, né? Na dúvida, busque se colocar no lugar daquela criança, porque é muito do acolhimento, porque acontecem muito essas negligências afetivas, essas negligências emocionais, né? Uhum. Porque realmente tem uma.
é até muito interessante você falar desse pesquisador, que é algo que eu ouvi muito, tanto na carreira ali de estudo, da graduação, tanto por profissionais que me atenderam, né? Que Uhum. falam que o trauma, muitas das vezes, você pode sofrer a pior catástrofe do universo. Vai depender muito de como você, de fato, vai enfrentar aquilo, né? Então é mais como você absorve e internaliza. Se nós, como pais, não temos, às vezes, esse norte, né? Será que isso vai gerar um trauma? Será que eu posso gerar um trauma? Será que eu vou ser o condutor desse trauma? É importante, é uma pergunta até interessante, porque você está se sensibilizando e você vai se colocar no lugar do outro para que o outro absorva aquilo com menor impacto, porque o que traumatiza é o impacto, né, de uma notícia, de um acontecimento, não é o fato em si, né? Uhum, sim. E só de, eu falo para os pais, né? Só de você estar se perguntando, se questionando, será que eu vou traumatizar? Você já está tomando esse cuidado, tomando essa consciência, né? Tomando esse cuidado de como você vai corrigir, como você vai falar, né? Falando aí de situações do dia a dia. Mas repetindo mais uma vez, você colocar disciplina e limites para o seu filho não traumatiza. E aí tem as questões como a ele trouxe, né, do que realmente é trauma, né? Aí tem as catástrofes, os abusos, infelizmente, que acontecem, abuso não só abuso físico, mas psicológico, emocional, né? Situações também de luto, de separação, mudança, né, de cidade, de país, dependendo da forma como isso é feito, né? Sim, Então, tem sim, toda essa questão da forma como isso é conduzido, até mesmo essas situações grandiosas aqui que a gente está falando que são avassaladoras mesmo, de uma morte, de uma tragédia. Essas situações também, a forma como ela é conduzida, que muitas vezes a forma que você está conduzindo que vai traumatizar mesmo, né? sim, sim, exatamente. A gente sempre precisa buscar essa sensibilidade. Por isso que é importante, né? Sempre quando eu estava de frente, né, com esse público infantil, não sei, né, com relação a você, ao seu olhar clínico, mas eu Uhum. sempre entendo que os bastidores, que são os pais, são os profissionais, eles precisam ter um suporte, precisam ter um conhecimento, né? Aquela coisa, educar os pais, né? Existe hoje, sim, até mesmo existem correntes ideológicas de educação positiva, educação disso, educação Uhum. daquilo. A gente precisa, né? E é Sim. importante hoje que a gente está vivendo aí num contexto social um pouco delicado, a gente precisa aí também entender e se posicionar, né? Porque são questões que, às vezes, até uma opinião ideológica pode, né, causar aí alguns Uhum. traumas também. Tem isso, né? Exatamente. A importância dos pais se Tem que ter mais reciclarem, né? Hum, sim, Essa reprogramação que eu falo, porque. E também o cuidado da gente não reproduzir os ciclos de traumas nossos, né? sim. Então, Exato. muitas vezes a gente passou por traumas, por questões complicadas na nossa infância e sem querer a gente acaba reproduzindo ali na nossa vez, né? Vamos dar uma esbofeteada aqui, vamos, né? Vamos aqui colocar os pingos nos is. Não é nem sem querer, né? Porque quando somos pais, nós somos chamados e convocados para uma missão, né? De guiar, de orientar, de conduzir, de confortar, de... Então, assim, Uhum. a gente tem o bom senso, né? De ainda argumentar, ai, né? Sem querer, sem saber, não foi o meu desejo, a minha intenção, não era isso que eu queria. Mas as nossas atitudes, elas geram um eco na nossa geração, né? Então é Uhum. importante, por que não conscientizar esses pais para que eles venham, né? Se conhecer, se reeducar, ressignificar, porque a gente fala disso também, né? Ressignificar Uhum. a própria história, os traumas ali que a gente também tem, né? Umas coisinhas ali que às vezes a gente não quer
a ver, e aí acontece com o nosso filho, a gente vai fazer o quê, né? Aí vai correr pra tia Bru. E dá Vai. trabalho, né, Eli? Dá trabalho, você quebrar ciclo, né? Lembrando também, gente, que tem trauma com T maiúsculo e com T minúsculo, né? Então, não só eventos grandiosos, como a gente está falando, mas também situações repetidas, acumuladas, né? Que são esses pequenos estressores de coisas ali que você. Ah, tô sem. Gritar não vai traumatizar o meu filho, mas isso repetido, você só sabe ele gritar, você só sabe corrigir dessa forma. Isso sim, essa frequência, essa repetição que você não consegue mudar aí a forma como você educa, isso sim pode gerar, né? Pode gerar uma forma aí, um trauma mesmo emocional na vida do seu filho, psicológica também, né? Sim, é interessante você trazer esse termo, né? Que eu acredito que é um termo muito peculiar, né? Muito seu, Tá travando né? aí, Eli? Tá Tá travando? travando um pouquinho. Tá dando um delay aí. Voltou? Tá Acho que voltando. voltou agora. Tá. Que você falou desses termos, né? Que você coloca, do T maiúsculo e do T minúsculo, né? Porque, assim, às vezes tem alguns eventos que eles geram um trauma automático, né? Porque Uhum. a capacidade, né, ali daquela criança em suportar aqueles estímulos, ela literalmente não suporta, ela não tem recursos. Então, existem aqueles traumas que são imediatos e instantâneos. Mas aí existem aquelas categorias que você trouxe aqui no início, que é importante a gente falar e diferenciar, que é do desconforto, né? Uhum. Estresse e que é do trauma, né? Então, Uhum. nessa cadeia, seguindo essa lógica, o desconforto é aquilo, né? Nossa, tá quente, tá frio, um Uhum. calçado apertado, uma alimentação que eu não gosto, uma fala desagradável, uma palavra que eu não gostei, e aquilo Uhum. vai se tornar constante, né? Que é isso que você coloca do T minúsculo. Se isso tem uma Uhum. constância, né? Isso vai gerar um padrão, vai gerar um repertório. É aquilo, né? A gente se acostuma, né? Até com o que é Uhum. ruim, com aquilo que traz desconforto. E nesse sentido aí, pode ser rápido, né? Curto, rápido, né? Ali. Mas quando existe uma constância, isso já pode gerar um quadro de estresse, né? E aí no estresse é quando o corpo ele reage de uma forma que no estresse o que acontece, né, com o cérebro? Ele libera uma quantidade de cortisol enorme. É como se você tivesse ali, né, no seu cérebro, Uhum. como se tudo tivesse desorganizado. Você não tá vendo, você às vezes não tá sentindo, né? Mas o seu corpo está percebendo. Ele não está conseguindo lidar com tudo aquilo que está vindo. E então esse estresse é como se fosse até aquela coisa, é uma forma de se proteger, né? Então, liberando esse alto nível de cortisol, esse hormônio, né, que Uhum. bate no estresse, se isso for muito constante e crônico, aí a gente já vai ter uns outros problemas como a ansiedade, né? Uhum. Dúvidas, então a coisa já começa a ficar um pouquinho pior. E aí, se não vier aí né, um tratamento, uma terapia, um acompanhamento, um direcionamento, olha, né? Essa criança aqui, a gente já percebe aqui que ela, hora ou outra no consultório, verbaliza isso, e esse verbalizar é constante, né? Então, assim, vamos estar atento a isso. Uhum. Ou estresse novamente, qual que é a capacidade de tolerância daquela criança? Porque se ela também não tiver tolerância, se ela não tiver uma rede de apoio, aí o trauma está instaurado, o caos, né? E Uhum. aí, então, É. é a última fase, né? Que é o trauma. E o trauma, ele pode sobreviver aí gerações, né? Então, Uhum. hoje, né, eu tenho traumas, você tem traumas.
coisas que vieram lá da infância, que a gente não buscou saber, que a gente não procurou acompanhamento, coisas que o nosso próprio inconsciente, como minhas amigas psicanalistas falam, recalcou, né? Sim. Demais. Aí o recalque vem assim, tipo, ai, né? Eu sou burra, né? Aquelas coisas assim. As Aí a gente, crenças, né? isso já vai gerando umas crenças, isso já vai afetando um monte de coisa. Então, o que que é bacana a gente perceber? No ciclo da vida, muita coisa vai se repetir. E os filhos são os nossos. Espelhos. É, exatamente. Né? Então, eles vão refletir ali o que é a gente, né? Uhum. Nosso ambiente. E é Isso. interessante, né, a gente perceber como esse trauma ele vai se formando, né? Você vê que tudo começa ali pequenininho, muitas vezes, né, sendo espelho desse ambiente, o ambiente influencia muito, os pais, principalmente os cuidadores, essas Uhum. primeiras figuras aí de apego, né? Então eles vai começando ali bem pequenininho, por isso que é importante a gente munir, né, buscar informação, buscar muitas vezes, eu sempre indico para os pais, eu não atendo os pais diretamente, mas faço a orientação de pais, mas muitas vezes a gente percebe que os pais têm muitas questões e que precisam buscar uma psicoterapia, uma ajuda também para cuidar de si, porque senão se acaba reproduzindo mesmo. E às vezes, igual ele falou, né? Bem pingo nos is. Consciente, você está percebendo, mas você não tem força, você não consegue quebrar aquele hábito, aquele ciclo, e o seu filho Uhum. acaba reproduzindo e vai pelo mesmo caminho ali. Sim, sim. Quando você fala do apego, né, é algo muito interessante. Quando é na infância, a gente vive essa relação que precisa ser gostosa, que precisa ser de confiança, de segurança, que precisa sim ter um apego, né? É, Nos últimos tempos, nesses relacionamentos líquidos aí que a gente vem vivendo, a gente vivencia muita situação da dependência emocional, né? Hum. É outro rolê, porque quando existe a infância, não existe uma dependência emocional. Realmente, de fato, a criança é dependente, não só emocional, de tudo, né? Mas Uhum. quando esse apego ele não é desenvolvido, gerado de uma forma saudável, da mesma forma que você apega, né? Você tem aquele limite saudável, aí que vem a questão dos limites, né? Uhum. Eu tô aqui, eu te dou suporte, eu te dou a mão, eu te dou o pé, te dou o olho, te dou o ouvido, te dou colo, te dou tudo, né? Mas esse apego tem um limite, né? Porque se não tiver, ali na fase já em pré-adolescência, já começa ali a demonstrar algumas. A gente já começa a ver muitos conflitos na escola, né? Sim. Por conta dessa coisa da dependência emocional. Uhum. Que aí começa a ter distorção ali do afeto, né? Distorções até mesmo de como você vai se relacionar. Porque como eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe ou com o cuidador, não é da mesma forma como eu vou me Uhum. relacionar na escola, com o social, né? E eu sei Sim. que isso é uma pancada para nossa cultura, porque culturalmente somos, né, nós enquanto mulheres, mães, Uhum. temos isso enraizado, a dependência, né? Tanto que Uhum. quando acontece uma separação, ela se apega ali com o filho que, É. né, Uhum. Exatamente. é saudável. Sim. E esse apego se formando ali na infância, né? Essa questão que ele trouxe o impacto no desenvolvimento, né? Porque vai afetar assim essa regulação emocional, a percepção social dessa criança, desse pré-adolescente ali, né? Ele se Uhum. fica mais inseguro, mais propício a ficar dependente também, ter essas relações tóxicas que a gente chama, né? Então você vê como não fica tudo, como eu coloquei a última frase aí antes de entrar na live, tudo que acontece na infância não fica na infância. Então a gente precisa caprichar na infância para acolher aí, né, uma pré-adolescência, um adulto que seja emocionalmente saudável, não vai ser perfeito, vai enfrentar os seus desafios, mas tem uma estrutura melhor para lidar com as relações, né, com os desafios da vida, para que possa ter um desenvolvimento cognitivo, emocional muito mais saudável. Então,
A gente precisa perceber como esse trauma se forma, ele começa ali pequenininho, na nossa forma de lidar ali nas relações, né? Não só olhando para esses grandes eventos. Sim. Isso já foi até tema de muitos memes, né? Nas Uhum, páginas de Instagram, porque é, você vive metade da sua. Você vive uma infância, né? Você vive ali a infância, a adolescência. Depois da metade desse rolê aí, é você tentando consertar o que aconteceu na infância, na adolescência, né? Porque daí você tem um outro. É como se fosse realmente o eco da vida, né? O que eu fiz uhum. lá atrás, o que eu vivi lá atrás, quando adulto, isso vem e reverbera no modo de sentir, de pensar, de escolher, de ser, né? Uhum. Então, realmente, tudo começa na infância mesmo. Por isso que eu falo, meu Deus, olha, esse programa aí com os pais é uma missão de vida mesmo, que eu penso, assim, da questão do limites do amor, né? De ensinar os pais a colocar esses limites, que limites é uma forma de proteção, que a gente já vai entrar aqui, né? Como prevenir, né? Como ser esse papel preventivo. Limites, gente, os limites não vão traumatizar. Mas é a forma como eu vou colocar esses limites. A gente fala bastante isso lá no programa com os pais. Você precisa saber como comunicar. Não sei, então vamos reaprender. Não fui ensinado, meu pai gritava comigo, mas dá para reprogramar, dá para fazer diferente. Isso é treinável, né? Sim, graças a Deus, né? É treinável e está acessível, né? A gente tem muitas informações hoje nesse sentido. Graças a Deus, né? Ainda na nossa época, a gente pegou muito dessa coisa do castigo, do banquinho, enfim, né? Muitas formas. Mas a melhor forma, de fato, aquilo que eu acredito que você sempre prega também, né? É você, a todo tempo e momento, mesmo no amor ou na dor, né? Você gerar conexão. Então é pensar assim, se nesse momento eu não estou conectado com aquele rolê, com aquilo que está acontecendo com meu filho, se você tentar qualquer coisa, não vai dar certo, não vai dar bom. Você não está conectado, né? Você está pensando em outras coisas. Às vezes você não está percebendo nem como que tá o seu humor, né? Como que tá você, né? Hum, Então, isso, até na forma da gente educar, que pode ser uma coisa correta, coerente. sim. Ai, é do tipo assim, eu até imagino, né? Mas, Bru, eu fiz tudo o que você pediu. Do jeitinho que você falou. Tá, querido, mas você fez a pergunta mais importante, né? Você estava ali naquele momento com o seu filho? Você estava conectado com ele? Uhum, Estava voltado para aquele momento? Você estava entendendo como é que estava ele, né, naquele momento? Porque senão, é como diz, né, a Bíblia. Se não tiver amor, nada vai adiantar. exatamente. Nada É. adianta. O amor é esse que amortece, né? Esse vínculo. Com certeza é um dos pilares, né? Eu falo bastante para os pais, essa conexão. Antes da correção tem que vir conexão. Então é um dos pilares também do Limites do Amor, né? E isso é uma forma de prevenção, esse vínculo, esse apego seguro que a gente tem que construir com os nossos filhos, mesmo diante de comportamentos desafiadores, birras, confronto que eles vão trazer para a gente. Mas a gente Uhum. vai corrigir. Você vai corrigir. Eu sempre falo para os pais, com essa questão aí que você trouxe aí da disciplina positiva, tem muita confusão. Então os pais acham que não posso, vão para o outro extremo, né? E querem ser amiguinhos dos filhos. Não existe, gente. Você ser amiguinho do seu filho, isso sim que vai traumatizar, porque é um ambiente negligente, onde não tem limites, não tem previsibilidade. O adulto ali da relação não passa essa segurança. Isso sim que, de pouquinho em pouquinho, pode traumatizar o seu filho. Mas os Uhum. limites não. Só que esses limites eles precisam ser inundados aí de muita conexão, de muito afeto, né? Aí já falando das estratégias de prevenção, já estamos nas estratégias de prevenção aqui. Uhum. Sim. Então, é um cuidado, né? Uhum, E esse cuidado, ele tem que ser pautado principalmente no diálogo, né? Ali no, você uhum, vai
abrir um canal de diálogo, né? Você vai preparar aquele ambiente. É claro que muitas das vezes eu acredito que é como se você não tem um autocontrole, um autodomínio, né? E acontece muito também, às vezes, algumas discussões entre os adultos e a criança presenciar, né? Também tem isso. Uhum, sim. Então, mas é sempre importante depois, né? Sentar, conversar, explicar, fazer a criança entender que esse tipo de situação faz parte, né? Uhum, Dessa vida, tristeza, dor, conflito, discussão, né? uhum, Trazer esse senso de humanidade também, né? Quando sim. erra, né? Quando perde o tom, também é bacana a gente se perdoar, né? Porque tem Sim. pessoas que não conseguem se perdoar, remoem isso, né? E de alguma forma ficam reféns, né? Depois dessa situação também. Exatamente. E essa questão da corregulação, né? Porque na Uhum. infância a criança ainda não consegue se acalmar. Então os pais vão ser esse corregulador, ela não vai conseguir se regular sozinho. Então eu preciso manter a calma. Isso é um grande desafio para a nossa geração que não teve educação emocional, que não foi alfabetizada emocionalmente. Sim, Então, olha como é importante a gente manter, ter esse autocontrole que a Eli estava falando, para que eu possa corregular o meu filho, ajudar ele a se acalmar. Não tenho como, né? Eu falo para os pais, é a mesma pessoa, é uma mesma coisa, uma pessoa está se afogando e você vai lá e vai tentar salvar ela, mas você também está todo desesperado, você está em pânico. Não, você precisa manter a calma, né? Precisa jogar uma boia em situações assim, só profissionais mesmo, e por isso que a gente precisa buscar. A gente não é, os pais não são profissionais, a gente está sempre ali aprendendo, né? Igual o ditado aí, você troca o pneu com o carro andando, mas você precisa buscar informação. Você precisa buscar conhecimento para que você possa se treinar e conseguir desenvolver essa corregulação, né? Acalmar o meu filho no momento de estresse, falar como ele falou aí, né? Em alguns momentos, não deu, não está dando para conversar agora, dá um tempo, depois a gente volta, a gente fala sobre isso, a gente tenta entrar em um acordo, né? Mas é importante eu manter a minha calma, para que eu possa, no momento desafiador, conseguir corrigir, colocar esses limites de uma forma respeitosa. A gente não está falando de permissividade, né? Mas de colocar os limites com respeito, né? E ter sim, muito diálogo, muita comunicação, como ele estava falando. E eu sempre falo para os pais de rebobinar quando errar, porque vai ter, não é né, se errar, é quando errar, porque a gente vai errar mesmo. Nós somos humanos, somos sim, falhos, mas aí você rebobina. Eu falo, volta, rebobina, e aí pede desculpa, porque isso também está ensinando, né? A lidar com as falhas, com os erros, tudo isso, os nossos filhos estão ali, ó, espelhinho, sim, copiando. sim. E é bacana essa troca, né? Às vezes porque como nós também temos feridas, traumas, né? É importante até na hora de se colocar, né? Se a gente Uhum, não se virar em cima ali da criança também, querendo tratar a nossa ferida, né? Então tem que ter uhum, muito. É assim, ter filhos é realmente uma missão, né? é, E requer muito cuidado, sensibilidade, e hoje em dia a gente vê que requer muito estudo, né? uhum, Conhecimento. Buscar realmente se aperfeiçoar aí, né? Entender esse universo de alguma forma, né? Porque o que a gente vê muito assim, vai ser pais de primeira viagem, né? Todo mundo pesquisa sobre uhum. bebê, primeira maternidade, isso aqui, a gente pesquisa tudo. Chega na Realmente. primeira infância, a gente acha que a gente vai encontrar resposta no porteiro, no tio da escola, na professora, Por na instinto. psicóloga. Aí a gente não pesquisa mais, a gente não procura mais, né? Uhum. E aí vai passando batido. E eu falo para os pais, é igual videogame, vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Então você Sim. vai ter que buscar aprimorar o que você usava na primeira infância, não vai funcionar na pré-adolescência, nem adolescência. Então você vai ter que ir se reciclando, né? E buscando conhecimento, porque Sim. os desafios vão aumentando, né? E nós precisamos nos preparar.
E aí, falar em preparação, a gente pode também preparar os nossos filhos para momentos difíceis, né? Que podem traumatizar dependendo da forma como isso é feito, que é uma mudança, separação dos pais. Isso Uhum. são questões que a gente pode ir preparando. Claro que tem coisa na nossa vida que a gente não tem como a gente esperar, né? Tragédias, mas algumas mudanças que podem sim traumatizar uma criança por conta que ela não tem essa estrutura para absorver esse impacto, a gente pode ir preparando através do diálogo, da conversa, da previsibilidade para esse filho, né, Eli? Como Sim, essa sim, questão que estava trazendo aqui das mudanças ou de separação, coisas que dá para a gente preparar a criança, né? sim. Inclusive, até muito antes desse preparo, existe a introdução da fala, né? Ajudar a criança a verbalizar aquilo que ela sente, aquilo que ela está pensando, porque isso também ajuda a descarregar um pouquinho, né? A cabecinha. Os E, fantasmas, ali o que a criança está imaginando que possa acontecer, né? sim, porque é exatamente isso que acontece com a gente, né? Imagina com eles, né? Uhum, E esse respeito, né? Porque as uhum. crianças hoje, mais do que nunca, mas em qualquer outra geração, elas hoje vêm assim gritando por respeito, né? É o mínimo. Sim, Pra porque eles têm muito cuidar. mais informação, né? E os pais falam bastante isso para mim, mas olha, antes meu pai olhava e eu já parava. Porque a gente foi de uma outra geração, a gente não tinha, né? O tanto de informação que essas crianças, que essa geração tem. Então, eles são muito mais argumentativos, eles questionam, eles precisam de mais explicação. Então, a gente tem que desenvolver essa resiliência, essa paciência de sentar e explicar. E isso daí não vai traumatizar o seu filho, muito pelo contrário, vai dar mais segurança. Através desse espaço aí, que a Eli falou, de abrir para o diálogo, para eles falarem o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Tudo isso a gente está trabalhando na prevenção. De abrir espaço, de validar a emoção do seu filho, de abrir espaço para que ele traga as questões, o que ele está pensando, sentindo sobre escola, amigos, sobre a mudança aí que está tendo na sua casa, talvez uma separação, uma mudança de estado, de país, luto, tantas coisas que a gente enfrenta. Precisa abrir esse diálogo, deixar a criança, o seu filho falar ali, trazer as emoções, os sentimentos, você validando, colocando o que você também sente, né? Que a gente também, como adultos, a gente precisa, esses dias eu coloquei lá no grupo de pais, como é importante a gente falar sobre as nossas vulnerabilidades. Falar que a gente também sente medo, eu também fico ansiosa, também fico insegura. E isso não Uhum. vai demonstrar fraqueza para o seu filho, pelo contrário, vai humanizar, né? Poxa, minha mãe passa por isso também, minha mãe também sente isso, meu pai também. Sim, sim, senão a gente vai ficando num lugar do suposto saber, né? Que é da onde a gente saiu, né? Aquela geração lá. Uhum, autoritária. É, né? Então a gente tá mais nessa geração democrática mesmo, né? De troca, de conversa. E eu acho que faz muito jus àquilo que as escolas, ou enfim, alguns terapeutas também, dependendo de algumas linhas, eles ensinam, né? Pra gente fazer como tarefinha de casa. Pergunte como foi o dia do seu filho na escola. Pergunte o que ele mais gosta, né? Sua cor preferida. Tenta, né, trazer para um diálogo. E às vezes esse diálogo não precisa ser em casa, né? Às vezes você pode escolher um outro ambiente mais neutro, Descontraído. Uhum. traído também. Porque às vezes Sim. se a conversa é um pouquinho pesada, né? É. Tem até assim uma receita minha, que eu sempre quando converso com a minha filha coisas mais cabeludas, Uhum. ou então a gente vai tomar um sorvete, ou a gente vai no parque, e aí a gente Uhum. vai falando, vai conversando, né? E as coisas vão se organizando, né? Sim. Tornar esse momento mais leve, né? Eu falo bastante isso daí para os pais. Não precisa ser aquele sermão, aquela coisa chata, séria. Senta aqui que eu tenho um assunto sério para falar com você. Não, gente, né? Vamos Porra! tornar. A criança já fica ali assustada, né? Prepare esse ambiente, né? Coloca ali uma comidinha favorita. E com Sim, certeza esse assunto, que às vezes pode ser um assunto mais pesado, mais sério, vai ser mais leve aí de processar, né?
Sim, sim. Porque é o sensorial, né? O trauma, ele age justamente nisso, né? Das percepções, das sensações. Uhum. Então, se a gente puder enganar um pouquinho, né? O cérebro aí, né? Dar uma desvirtuada aí um pouquinho na realidade, né? Por que Sim, não? Às vezes dói um pouquinho. isso aí. Muito bem, gente. Se vocês tiverem mais perguntas aí para nos mandarem, eu tenho algumas aqui preparadas que geralmente os pais mandam, mas se vocês tiverem perguntas aí, mandem para a gente, ou depois que eu deixar a live salva, vocês podem mandar lá nos comentários também que a gente responde, né? Vamos lá, vou responder algumas aqui que me mandaram, que é essa questão da briga, né? Quando os filhos testemunham a briga dos pais. Ah, meu filho testemunhou eu brigando, quebrando pau com o marido. E aí, como que eu posso reparar isso, né? Isso traumatiza os Uhum. filhos presenciarem as brigas aí dos pais. Pois é, eu acho que vem de encontro a tudo que a gente falou hoje, né? Sim. Em É que a gente resumo, falou um pouco já. É. mas em resumo, é, poxa, é pensar assim, né? Eu quero trazer assim a consciência e a responsabilidade para o adulto. Se para você, né, brigar ali com o seu cônjuge, com outro adulto, já te desgasta, né? Já te gera um desconforto. Às vezes já não foi a primeira, a segunda, né? Já é assim, virou hábito, rotina. Já tá um estresse, né? Imagina para a Uhum. criança, né? Sim. Então, às vezes a gente tem que ser muito honesto com a gente em resolver os nossos conflitos, porque disso depende o nosso posicionamento com a criança que está presenciando isso, né? Uhum. Então, no sentido de dar uma segurança e fazer com que ela confie que esse tipo de situação acontece não só com adultos, que conflitos, desentendimentos, né? Pode acontecer, é passível de acontecer. Agora eu preciso aqui, enquanto adulta, mãe, especialista em relacionamentos, eu preciso fazer um alerta, né? Que se já é uma situação constante, que já tem gerado um trauma seu, você já está reproduzindo um trauma, é importante você repensar isso e quebrar esse ciclo, né? Porque senão você vai estar afetando o seu filho e isso vai se reproduzindo de uma outra forma, né? Uhum. Então, talvez seja muito sobre refletir esse trauma, que talvez não foi gerado no seu filho, mas que em você já está fora do limite. Uhum. E a questão do voltar e rebobinar, então explicar para a criança, né? Volta depois que tudo se acalma ali, deixar claro que não é nada com você, né? Como ele falou, normalizar isso, os adultos. Ou igual você briga com a amiguinha, você não concorda. É normal a gente ter desentendimentos, né? Não concordar. E deixar claro para a criança que não é nada com a criança, não é nada com você. Validar ali o sentimento. Você ficou assustado? O que que você sentiu? Como é que você tá? Investigar ali como é que a criança se sentiu. Agora ficar atento, como ele falou, né? Se isso é uma coisa que vem se repetindo, né, já virou aí algo bem traumatizante para vocês como casal, como indivíduos, como casal e como família. Isso vai reverberando aí na família inteira, né? E ter consciência, né? A educação, porque existe a educação direta, a educação explícita, a educação planejada, a educação que você quer ali realmente reproduzir, e existe uma educação que você infelizmente vai projetar sem querer, né? E essa educação envolve valores, princípios, visão de mundo, né? Então, um Uhum, momento assim maravilhoso, wonderful para você pensar, ressignificar muita coisa aí, tipo, e vamos ser bem real. Não, realmente é assim que eu consigo lidar com a minha vida, infelizmente, né? Meu filho vai ter que lidar com isso porque é o que eu dou conta, né? uhum, Vou aceitar isso, mas que seja consciente e manda o filho para terapia, pelo amor de Jesus. uhum. Não é fácil, né, gente? Mas É o que a gente essa dá questão conta.
É o que a gente dá conta. Se não tem como mudar, né? Pelo menos colocar a criança ali num processo para ser cuidada também, buscar esse autocuidado, porque não é fácil. Mas deixar claro sempre para a criança esse amor incondicional, que não é nada com ela, que é algo separado ali entre os pais que está tendo conflito, que está tendo ali uma discordância, né? Essa questão que Sim. você falou dos valores é um dos pilares do limite do amor. Os pais sempre trazerem os valores e o exemplo, né? Que é essa educação invisível, muito além do falar, dos sermões, é o que eu estou dando como exemplo. Então, o nosso exemplo é o que mais ensina muitas vezes do que o nosso muito falar ali. Sim, e o exemplo é o que você dá conta, né? Então, assim, eu não quero que meu filho viva isso, que ele tenha essa experiência. Eu percebi que isso não vai ser legal para ele. Foi algo que meus pais viveram, né? Corre enquanto é tempo, né? Bacana. Agora, não seja, né? Não vamos ser hipócritas do tipo assim, eu não dou conta. Vou fingir que tá tudo bem, né? Vou fingir. Tem pais que até fogem, né? Infelizmente foge, Uhum, né? Não quer falar com o é, professor, falar com a terapeuta, né? Então, uhum, assim, não precisa, né? Não precisa. Eu acho que a gente está num outro momento agora, né? É de realmente assumir seus cacos, assumir o que dá uhum, conta, porque daí, dessa forma, também ele vai ajudar o filho a dar conta ali da realidade que ele está vivenciando, porque se é essa realidade que está posta, é isso que ele vai ter que uhum, viver, né? sim, Não vamos ser exatamente. covardes. Vamos mais uma aí, gente. Ó, já vai dar 9 horas já. Nossa, voou. Vou. Mais uma, ó. Como diferenciar uma fase difícil de um sinal de que algo mais sério pode estar acontecendo? Então, às vezes os pais ficam nessa dúvida, né? Que tem os filhos passam por várias fases. Tem o Terrible Two lá dos 2 anos, depois vem os 7 anos, 9 anos, as crises aí, né? Depois pré-adolescência, adolescência, os filhos passam por várias mudanças. Então, tem os desafios próprios da fase, mas como diferenciar se está tendo ali realmente alguma coisa, um trauma se formando, algo mais sério, né? Quais são os sinais assim que os pais podem ficar de olho? Principalmente, vai depender muito da idade, né? Ali do desenvolvimento. Sim. Eu vou falar de alguns exemplos aqui, que é o que mais vem chamando a atenção, que é essa idade quando a criança vai para a escola, chega na escola, né? Uhum. Então, é tomar muito cuidado, filtrar, né? Até mesmo feedbacks, né, de profissionais da escola, que às vezes às vezes também numa parceria que não rola muito legal, então de tentar entender, né, se de fato a criança ela está fora de um padrão ali do desenvolvimento, ou se é uma exigência, por exemplo, uma imagem, né, uma idealização, né, desses pais ou da escola. Então, assim, é importante a gente entender, claro, além de saber sobre as fases do desenvolvimento, a gente entender as expectativas, o idealismo, né? O que que é o ideal? Uhum. Mas é ideal para tal fase, com 5 anos, fazer movimento de pinça, fazer isso, fazer aquilo. Tem que sempre selecionar quem é que está falando com você, né? Se Uhum. é uma professora, não desmerecendo, né, o profissional, mas se é uma professora que está falando algo ali que pode ser interessante, fazer uma investigação, né? Então, Uhum. sempre discurso, sempre buscar uma fala que tenha, no mínimo, uma propriedade, uma autoridade, né? Que é exatamente isso que você vem fazendo aqui. Não, eu tenho autoridade de falar disso, né? Falar dessa infância, nos pilares, você tem o seu programa. Então, Uhum. você vai falar com a autoridade sobre esse programa, você vai falar com a autoridade, com propriedade daquilo que pode estar fora ali da margem, né? Fora da casinha, né? Sim. Agora, você ouvir isso, talvez, não desmerecendo a profissão, mas de um, sei lá, A um vizinha. inspetor, né? Oi? Eu falei da vizinha. Vizinha, né, que tá ali.
Não tem. Ah, o Google. O Google me falou Google, o aquela chat coisa da GPT. o chat GPT. Fazer comparações também, né? Uhum. Então, é sempre entender que toda e qualquer fase tem a fase ideal ali, padrãozinho do desenvolvimento. Uma coisa que eu sempre, assim, eu acho terrível, que é quando a gente leva os filhos no pediatra, que tem aquele padrão lá, Uhum. aquela parte, né, do É, da crescimento, do... cartilha lá, sim. É, e a gente sabe que aqueles padrões, muitas das vezes, não é o padrão do brasileiro, não é o padrão da nossa Uhum. cultura. Não é, gente. Uhum. Hello, né? Falta de informação. Mas aí você chega ali, sua criança tá saudável, tá tudo bem, e o pediatra tá ali massacrando. Não, essa criança tem que ter tal estatura, tem que ter tal peso, tem que. Não, vamos cuidar disso, vamos cuidar. Tá, gente, a gente tá cuidando. A gente tá cuidando, né? Eu acho que é importante a gente, primeiro de tudo, não criar pânico, não criar expectativa, buscar saber as informações de quem de fato, né, tem de direito falar sobre aquilo, tem propriedade. O mais importante, a fase mais importante é quando entra na escola. Porque às vezes, não sei como é que é a realidade, né, aí de São Paulo, também não sei Uhum. muito da de Curitiba, mas enfim, algumas realidades aí, eles exigem relatórios, laudos, isso e aquilo, um monte de coisa que às vezes vai deixando a gente numa angústia necessária, Uhum. né? Sim. São várias coisas aí que a gente precisa observar, né? Como ele falou, quem é essa pessoa. Aqui na internet também a gente vê muita desinformação, né? Os pais às vezes chegam totalmente perdidos, acompanha um, acompanha outro. Quem é essa pessoa que está falando? Qual é a formação? É importante sim a gente saber de onde está vindo a fonte, né, daquela informação. E eu sempre falo para os pais também, eles ficarem de olho aí, né, nos prejuízos que aquele comportamento, porque tem os desafios que eles vão enfrentar aí nessas mudanças ao longo do desenvolvimento, mas eu sempre ficar de olho na intensidade, nos prejuízos, na frequência que aquele comportamento está sendo apresentado ali, né? Então, regressões também que você pode observar, uma criança que já estava desfraldada, uma criança que já estava conseguindo dormir sozinha, de repente começa a ter alguns comportamentos de regressão, mudança no humor, no sono, no apetite. Tudo isso a gente precisa ficar de olho. E tudo que está fora ali do padrão e que é frequente, está trazendo prejuízo nessa rotina, né? Nessas relações, na dinâmica familiar, na dinâmica na escola, é um sinal de alerta para você não se desesperar. A gente não pode ser pais desesperados, assustados, mas pais Uhum. que vão lá, opa, um sinal de alerta, eu vou investigar. Porque hoje sempre tem jeito, gente. Você sempre vai buscar ali, tem profissionais que pode ajudar, que pode orientar, que vai dar ali um encaminhamento, um tratamento, uma direção. Então a gente ficar de olho nesses comportamentos que estão ali. Opa, esse sinal aqui está muito frequente, já está semanas e não passa. Semanas que está com esse humor mais triste, mais isolado, parou de fazer as coisas que gostava. Então, são coisas para a gente ficar de olho aí nessa rotina, né? Tá saindo ali fora do comum. Sim, sim, é isso. Isso também é importante e como a gente, né, vive aí uma tripla jornada e muitas das vezes existem mães solo, pais solo, né? Não tem essa disponibilidade, né? Mas com certeza essa criança fica com alguém, fica com o cuidador. É importante a gente orientar, né, esses cuidadores também para que estejam sensíveis a isso, né? Que não Sim. ignorem esses sinais, porque isso tudo realmente faz parte de uma cultura de prevenção, né? Mas a Sim. gente só vai conseguir prevenir, a gente só vai conseguir cuidar, a gente só vai conseguir promover ainda se a gente conscientizar esses que estão cuidando das crianças, que estão de olho, que estão próximos, que de alguma forma convivem de perto, né? Nessa rotina. Isso mesmo. Gente, quem tiver mais perguntas, mandem pra gente depois, no direct. Tem vários canais que vocês podem mandar, nos comentários.
E vamos finalizar já, essa live passou muito rápida. Palavras finais aí da Eli, depois também vou fazer meu fechamento. E quem tiver mais perguntas, pode nos mandar, que a gente responde aí. Gente, foi incrível, foi maravilhoso. Eu estava aqui numa expectativa de querer dar o melhor, numa angústia, numa ansiedade. E só que no momento que começou, foi assim, foi tão tranquilo, né? Foi tão assim, em paz. Eu me senti muito à vontade. Foi realmente uma troca muito gostosa. Também vou levar para minha vida, porque isso daqui também serve para mim, com certeza. Para nós. E é para nós, né? Graças a Deus a gente está nesse lugar, a gente pode fazer a diferença, né? Não só com outras crianças, mas com as nossas, né? Graças a Deus. E agradecer o seu convite, Bruna. Foi incrível participar. Eu admiro muito seu trabalho. Eu acredito que. Eu acredito e quero, tá? Que você continue aí na luta, porque Eu na luta. a gente precisa. A É gente verdade. precisa, a gente precisa do seu trabalho, a gente precisa desse movimento, Uhum. porque o futuro, né, nosso, a nossa paz, a nossa consciência vai depender do que a gente está fazendo com esses pequenos hoje. Nós, como mães, como mulheres, né? Então, eu desejo sucesso para você. Obrigada. Obrigada, Eli. Muito obrigada. Também amei fazer essa live com você, de a gente aprofundar esse assunto tão importante, que é base aí, né? Porque depois vai parar tudo lá para Eli, os adultos. Vão tudo passar lá com a Eli, que eu já encaminho, já indico, né? Porque depois, na fase adulta, é bem mais difícil, não é impossível, né? Treinável também. Só que é bem mais difícil. Então, eu vejo esse trabalho mesmo como uma missão de Deus na minha vida, de fazer um trabalho de prevenção, de ajudar os pais a educarem a próxima geração saudável, né? Poderosa nas emoções, líderes das suas emoções. E para isso a gente Sim, precisa passar por tomar essa consciência, reprogramar muita coisa. Então, recapitulando alguns pontos, né, a gente viu o que é trauma, o que não é trauma, então limites, disciplina, isso não vai traumatizar o seu filho. Podem respirar fundo e colocar disciplina, sim, porque essa geração eles precisam de limites, mas a gente viu aqui trauma realmente a forma como você vai aplicar esses limites, a forma também como você vai conduzir eventos avassaladores, né? Que aí já é claramente trauma, né? Como ele trouxe aqui, eventos catastróficos. E aí, como a gente vai conduzir tudo isso? Vimos também, né, que o mais importante é o nosso papel como pais aí, empoderando, abrindo espaço de diálogo, de conexão, de vínculo, de ser exemplo, de ser valor, de colocar ali os valores, os princípios da família. Então, tudo isso a gente viu aqui, a live vai ficar gravada para vocês. E não posso deixar de fazer o convite aí para o meu grupo de pais. Eu tenho um grupo gratuito de pais, o link fica sempre aqui na minha bio. E lá eu coloco diariamente, gente, diariamente orientações. Tem o meu treinamento também, Limites do Amor, que é um programa de paz, onde a gente aprofunda tudo isso e muito mais, e vários assuntos ali, sexualidade, era digital, como colocar limites no digital, como colocar esses limites sem traumatizar, porque a gente viu também que pequenos estressores, né, que não é só coisas grandes, mas pequenos estressores, eles podem evoluir sim para traumas, para transtornos aí. Então, convido vocês a entrarem lá no meu grupo de pais, o link está na bio, e as novidades eu vou colocando também tudo por lá, lançamento, tudo que eu vou fazendo eu vou colocando lá. E quero agradecer imensamente a Eli, que tem um projeto também maravilhoso aí das relações, como nós precisamos, como ela falou, né? Tudo, onde tem dois ou três aí, a Eli trouxe essa fala de Jesus, que é verdade. Onde tem gente, tem problema. Então, muitas vezes as relações se tornam tóxicas, abusivas e os traumas surgem. Então, indico vocês também a seguirem, acompanharem o trabalho da Eli, maravilhosa, lá de obrigada. Curitiba. E te agradeço bastante por esse tempo juntas. E já fica aí para as próximas, né? Quem sabe as próximas lives aí a gente vai marcando. Ah, mas vem muita coisa boa aí.
Bem, tô, tô, a gente só tá no início, né? Verdade. Tem muito trabalho legal aí para a gente desenvolver juntas. Obrigada muito pelo convite, sucesso na sua jornada, muita luz, muita prosperidade, muita saúde, que Deus abençoe você, sua casa, sua fala, que te dê muito poder. Amém, Eli. É recíproco. Eu desejo todas as bênçãos também para você e nos seus Amém. projetos, com certeza, que o Senhor nos use, né? Amém. Um beijo. Beijo, Beijo, gente. Boa noite. tchau, boa noite. Tchau, tchau.